Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gustavo e a aula de hoje é sobre fisiologia neuromuscular e as adaptações ao treinamento de força, né? Então a gente vai ver de uma forma um pouco mais específica como funciona o neurônio, placa motora, todas as questões relacionadas ao ganho de força, hipertrofia, nesse viés aí da fisiologia, tá? Então vamos lá. O que a gente tem de interessante na aula de hoje, né? A produção de força, então sistemas fisiológicos, alterações agudas e crônicas, princípio da sobrecarga, adaptação à especificidade e da individualidade biológica, né? Então, toda vez que a gente fala de fisiologia neuromuscular, a gente precisa entender de forma básica como funciona, né, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. Então, de uma forma mais geral, o que a gente tem? A gente tem o nosso encéfalo, né, e ele é dividido em áreas, e cada área é responsável por alguma função do nosso corpo, né? Então, a gente tem áreas responsáveis pela digestão, áreas responsáveis pela respiração, pela reprodução, áreas responsáveis pelo movimento, né? O movimento voluntário, que seria o músculos estriados esqueléticos, né? Então, a gente vai se ater hoje à parte do córtex motor, mais especificamente o córtex motor primário, que é essa parte da frente aqui do cérebro, que a gente vai ter a produção de movimentos, a geração de movimentos, né? Então começa tudo nessa área. E aí a gente tem as vias aferentes e eferentes, e elas vão levar o impulso elétrico, né, o impulso nervoso, até chegar na região que a gente quer. Então, supondo que seja para contração lá do músculo miocárdio, o músculo estriado esquelético, a pele, enfim, todas esses impulsos, né, eles são transmitidos pela medula até chegar no local de destino, certo? A gente tem aqui a figurinha do neurônio, né, os dendritos e os axônios, e aí vai se ligando o dendrito no corpo do axônio do outro, por aí vai até formar um grande emaranhado de neurônios, né, e essas conexões neuronais na fenda sináptica, né, que vai passando de um para outro, a fenda sináptica aqui do neurônio, né, vai passando de um para outro estímulo elétrico, estímulo nervoso, para que você consiga ter a condução desse estímulo até chegar lá no local que é o local de destino, né? E aí a gente tem esse desenhozinho amarelinho, né? Na verdade é a bainha de mielina. A bainha de mielina, ela é uma estrutura formada por lipídio, gordura, né? E ela serve exclusivamente para aumentar a velocidade de condução do impulso. Então, se ela não existisse, o impulso seria mais lento, bem mais lento do que ele é, certo? Aqui a gente tem, de uma maneira mais didática, digamos assim, né, a placa motora, né, que é o finalzinho, a última terminação que você tem no neurônio, até chegar lá no músculo, né? Então a gente tem desde o córtex motor primário, vias aferentes, eferentes, até chegar no músculo, né? E aí tem o estímulo para a contração muscular, certo? Isso aí vai acontecer sempre que a gente fizer algum movimento, desde pegar um lápis em cima da mesa até fazer um agachamento com 300 quilos. Então, isso vai acontecer, certo? E o que faz isso acontecer dentro do músculo é justamente esse mecanismo das pontes cruzadas, né? Que a gente tem as linhas Z, né? Que essas estruturas que estão aqui do lado, e aí a gente vai ter a actina e a miosina, né? Que são filamentos que vão se conectar e vão tracionar. Quando eles tracionam, você tem a contração muscular, né? Ou seja, uma contração muscular na sua ação concêntrica, você vai ter a aproximação das proteínas contráteis, e na ação excêntrica você vai ter o afastamento das proteínas contráteis. Aqui tem um exemplo um pouco mais visível, né, que seria aqui o filamento da miosina se encaixando aqui no filamento da actina, né? Então, toda vez que a cabecinha da miosina entra aqui no filamento da actina, você forma uma conexão e aí traciona, puxa, consequentemente você tem movimento, certo? Isso aí só relembrando, né? Vocês já tiveram essa aula na parte da fisiologia humana, só relembrando. E aí, entrando mais um pouco a fundo na parte do músculo, né? A gente tem as unidades motoras, porque a gente já viu isso na aula passada, né? Mas relembrando, né? Uma unidade motora, ela vai ser responsável por recrutar fibras do mesmo tipo, ou seja, dentro de uma unidade motora você vai ter fibras sempre do mesmo tipo, fibra do tipo 1, fibra do tipo 2A ou 2B, né? Você não tem fibras de tipos diferentes dentro da mesma unidade motora. E quanto mais unidades motoras você consegue recrutar, maior vai ser a sua produção de força. Ou seja, maior sobrecarga você vai conseguir mobilizar, né?
E aí, a demanda de produção de força vai determinar o padrão de recrutamento. Como assim? A demanda de produção de força significa quanto de sobrecarga que eu tenho, que eu preciso mobilizar, né? Aí, o sistema nervoso central vai olhar assim, nossa, tentei colocar um pouquinho só de força, não deu certo, porque o que esse cara está querendo pegar é muito pesado. Então, vou colocar um pouco mais de unidade motora para ver se consigo vencer essa sobrecarga. Aí vence, ele fala, beleza, ok. Se não vence, ele fala, bom, então tem que recrutar mais ainda. Então, ativa mais unidades motores para determinar o padrão de recrutamento que seja eficiente para aquele movimento que você queira fazer. Tá? E aí a gente tem as características das fibras, né? Que são baseadas em tipo 1 e tipo 2. E o que a gente tem aqui? Por exemplo, fibra tipo 1, força por área de seção transversa pequena, né? Ela é pequena em relação à fibra do tipo 2, por exemplo, que já tem uma força por área de seção transversa bem maior. Atividade ATPase miofibrilar, né? É baixa também, que é a ATPase miofibrilar, é aquela enzima que gera produção de ATP a nível das células musculares. A fibra tipo 2 já é alta, ela é uma fibra muito mais espessa, tem uma área de seção transversa muito maior. Né? Estoque de ATP é baixo, né? Aí a gente tem velocidade de contração também é lenta, né? E por aí vai. De uma forma geral, a gente vai ter características aqui que definem ela como uma fibra oxidativa, ou seja, a densidade mitocondrial dela é alta e a densidade capilar dela também é alta. Né? E o que vai acontecer a partir daí? Já que ela tem uma alta densidade mitocondrial, ela é um tipo de fibra que é recrutada prioritariamente nos esportes de endurance, por exemplo, a corrida, o ciclismo, a natação, a caminhada. A fibra do tipo 1 ela vai ser usada preferencialmente. A fibra tipo 2 também vai ser, mas a fibra tipo 1 preferencialmente. E a fibra tipo 2 vai ser o inverso, né? Como ela tem baixa densidade mitocondrial, como ela tem alta força por área de seção transversa, ela vai ser utilizada preferencialmente naqueles estímulos de produção de força, de produção de potência, né? Ela consegue produzir muita força porque ela tem uma grande área de seção transversa, porém a tolerância à fadiga dela é pequena, né? Em contrapartida do tipo 1, a tolerância à fadiga é maior, ela consegue ficar um tempo alto de contração até atingir a fadiga. Tá? Quando a gente entra no princípio do tamanho, que é essa figura, né, mostra exatamente aquilo que a gente acabou de falar. A gente tem o gráfico aqui, as unidades motoras sendo recrutadas e a limiar de ativação. O que significa isso? Existem fibras de baixo limiar de ativação e de alto limiar de ativação. As de baixo limiar, normalmente, são as fibras mais oxidativas que possuem uma característica de menor produção de força e maior tolerância à fadiga. Então, o que acontece? Como elas têm baixa produção de força, elas têm o baixo limiar de ativação também, ou seja, qualquer coisa ativa elas. Né? Porém, se você, às vezes, tentar levantar, sei lá, tentar levantar um sofá na tua casa. Né? Aí você chega lá para você levantar um sofá, você começa, essas fibras de baixo limiar de ativação são recrutadas, só que elas não têm força suficiente para levantar um sofá. Então, você começa a recrutar fibras que têm um alto limiar de ativação, e aí vai aumentando, né? As fibras, por exemplo, para 20 repetições máximas, para 15, para 10, para 5, até chegar às fibras recrutadas, por exemplo, no teste de uma repetição máxima, né? Que seria o máximo de força que aquele grupamento consegue produzir naquele movimento. Então, o limiar de ativação ele vai ser baseado no tanto de carga que você precisa mobilizar, tanto de força que você precisa produzir para esse tipo de situação. Tá? Deixa eu só ver se está certo aqui. Tá, beleza. E aí a gente tem alguns outros mecanismos que fazem a gente se defender, né, diante de estímulos que seriam potencialmente lesivos para músculos, tendões, articulações, etc. E aí vale a pena a gente entender de forma mais clara como funciona, por exemplo, o fuso muscular. Se a gente for olhar no desenhozinho, né, o fuso muscular ele fica envolvido, né, ali entre as fibras. E aí toda vez que você tem um grau de estiramento muscular exagerado, ou seja, quando você alonga ele além do limite que ele poderia tolerar, ele já começa assim, opa, não alonga mais não, senão vai dar ruim. Então ele começa a estimular a contração para reduzir o estiramento. Né? Você está alongando demais, está percebendo, não, tem que parar, senão vai arrebentar. Então ele vai começar a estimular a contração, você reduz e para aquele alongamento mais extremo, certo? O pessoal da dança, o pessoal do balé, etc.,
vai entender melhor o que eu estou falando. Normalmente, quando tem um alongamento mais extenuante, começa a sentir aquela dor, né? Aquela dor bem desagradável. É justamente isso. O fuso muscular já dando um sinal de que tem que parar, senão alguma coisa vai acontecer de errado ali. Já o OTG, ele faz um movimento, ele tem a função inversa, né? Na verdade, se a gente for analisar direitinho, o OTG, ele... Vou apagar isso aqui. O OTG ele não fica dentro do músculo, ele fica no tendão, né? O órgão tendinoso de Golgi. E aí ele fica num emaranhado ali entre as fibras do tendão. E toda vez que ele percebe que existe uma tensão extrema, ou seja, você está contraindo muito aquele músculo e existe algum risco de lesão potencial, ele percebe que está na hora de você cortar a contração. Caramba, não, solta isso aí, senão tu vai arrebentar esse músculo, né? Exemplo, você está lá na musculação fazendo lá o rosca bíceps lá, bem pesado. Tá fazendo, aí chega uma hora que você não aguenta mais, você tem que soltar o peso. Você tem que soltar o peso porque o ATG já está sinalizando, tem que cortar a contração. O que ele faz? Corta os canais de cálcio, né? Reduz bastante, na verdade, cortar completamente ele não corta, mas ele reduz bastante os canais de cálcio lá na frente da sináptica do neurônio, e aí automaticamente você não consegue mais contrair, ou a contração fica muito ineficiente, você solta o peso. Né? Aquela fadiga, aquela queimação que você sente quando você está treinando muito pesado, próximo da fadiga muscular concêntrica, né? É isso que acontece. Então, OTG e fuso muscular, mecanismos de proteção, né? Mecanismos que servem para você não se lesionar. De uma forma geral, eles auxiliam nesse aspecto aí. A gente tem a curva de comprimento e tensão, que é uma curva que auxilia no ganho de performance, né? No ganho de desempenho do indivíduo, principalmente nas modalidades esportivas. Então, esse camarada que está aqui lançando a bola no handball, você vê que ele joga o braço todo para trás para depois arremessar a bola. Por que ele faz isso? Quando ele joga o braço todo para trás, ele tem a energia elástica se transformando em energia potencial mecânica, né? Potencial elástico e potencial mecânica. Isso aí é um pré-estiramento que ele faz no músculo-alvo do movimento, para que ele consiga produzir o máximo de força, o máximo de potência que ele precisa para fazer aquele movimento e ganhar do oponente dele. Então, o quanto que ele precisa gerar é tentativa e erro, não tem como a gente medir. É claro que existe um comprimento ótimo, se a gente for analisar esse gráfico aqui do Macardo, a gente vai entender. Existe aqui o comprimento ótimo do sarcômero, né, lá naquela linha Z que a gente viu no início, e aí o que vai acontecer? Nota que aqui você está aumentando o comprimento do sarcômero, produção de força, chega uma hora que é um comprimento ótimo, é o máximo da produção de força e potência. Né? Se você continua pré-estirando muito além, você começa a ter queda na produção de força também. Ou seja, para cada grupo muscular, para cada movimento, existe um comprimento ótimo que você vai gerar uma força ótima, uma potência ótima. Né? E como isso não tem como medir a olho nu, né? E é tentativa e erro, né? O feedback do atleta, por exemplo, o atleta do salto, sei lá, salto vertical, por exemplo. Ele sabe o tanto que ele precisa para estirar aquela musculatura de membros inferiores para poder saltar ao máximo. Mas isso aí é treino, né? Vai treinando, até ele perceber o quanto ele precisa fazer para conseguir saltar ao máximo, né? E por aí vai todas as outras modalidades que tem esse aspecto. Por exemplo, o vôlei, né? O vôlei quando o cara vai lá, por exemplo, subir na rede para dar a cortada. O futebol na hora do chute, né? O goleiro, por exemplo, que vai lá bater o tiro de meta. O jogador que vai bater a falta tem a característica de ter uma potência mais explosiva. Por exemplo, o Roberto Carlos, né, das antigas, jogava, tinha característica de bater a bola muito veloz. Então, é esse tipo de situação que eu estou falando. Tá? E as adaptações neuromusculares, né, do treinamento de força, que a gente tem princípios crônicos, né, que a gente vai ter ali o ganho de força, ganho de potência, etc, etc. Como é que funciona isso? Na aula passada já mostrei esse gráfico para vocês, mostrando novamente um gráfico importante, que a gente tem o tempo de treinamento e a gente tem as adaptações na vertical. De início, nesse marco zero, vê que a linha que está aumentando da força, ela coincide com a linha das adaptações neurais. Né? Mas chega um certo momento que a adaptação neural vai começar aplanando e a força continua. Né? A força continua que, dado o momento aqui, você começa a perceber que começa a aparecer algum grau de hipertrofia. Né? E as adaptações dos ganhos de força, eles vão ser provenientes mais dos ganhos hipertróficos do que os ganhos de adaptação neural propriamente dito. O que isso significa? Chega uma hora que o ganho de força vai aplanando,
As adaptações neurais provenientes da hipertrofia também vão aplanando, né? E o cara atingiu, teoricamente, o platô. Né? Teoricamente, por quê? Se você consegue manipular as variáveis de treinamento de forma coerente, né? Ordem dos exercícios, volume, intensidade, frequência de treinamento, tudo que você puder manipular, os métodos, né? Os modelos de priorização, você demora mais para chegar nesse platô. Ou seja, você vai ter ganhos mais pronunciados. Né? E aí, recursos ergogênicos, farmacológicos também podem auxiliar, né? Os esteroides anabolizantes, suplementos alimentares, etc., para que você evite chegar nesse platô logo cedo, certo? Em relação às adaptações neurológicas, né, para você produzir maior força, você precisa ter maior recrutamento de unidade motora, maior sincronia entre as unidades motoras, né, coordenação intra e intermuscular, né, coordenação intramuscular é a coordenação justamente das unidades motoras funcionando de forma sincrônica. E a intermuscular seria em relação aos músculos que compõem aquele movimento. Exemplo, você está fazendo lá o supino com barra livre. Supino com barra livre é peitoral, deltoide e tríceps, né? Peitoral, deltoide anterior e tríceps. Então, quando você olha o movimento, peitoral, deltoide anterior e tríceps precisa estar em boa coordenação para que você consiga fazer o movimento cada vez mais limpo, cada vez o gesto mais refinado e, consequentemente, produzir maior força, né? Então, a gente tem aqui coordenação dos grupos agonistas e antagonistas, inibição dos antagonistas, né? Toda vez que você começa a fazer um movimento com sobrecarga que não é normal para aquela articulação, os antagonistas começam a tentar frear o movimento. Dá um exemplo. Na rosca bíceps, está fazendo rosca bíceps, musculatura ativa, agonista, bíceps. E o tríceps antagonista. O tríceps, nas semanas iniciais, começa a ser ativado também para tentar frear o movimento. Por isso que você não consegue minimizar uma sobrecarga maior, né? E aí, conforme você vai fazendo, conforme você vai identificando aquele movimento como um movimento natural do seu dia a dia, você começa a reduzir essa coativação dos antagonistas, facilitando que você aumente o teu ganho de força. Tá? E aí você tem a integridade articular através da musculatura estabilizadora também. A musculatura estabilizadora começa a perceber que aquele movimento você está conseguindo fazer de forma eficiente, de forma que você consegue estabilizar bem, e aí estabilizar bem a articulação, né? E, consequentemente, você pode mobilizar uma sobrecarga maior, né? E aí, o que eu tinha de falar, né? Maior recrutamento das unidades motoras, ativação plena dos grupos musculares, maior frequência de disparo neural, né? A nível lá da placa motora, né? Desde o córtex motor primário até chegar à placa motora, é maior coativação dos antagonistas, consequentemente, a aprendizagem motora, o gesto motor vai ficar cada vez melhor, né? Cada vez mais limpo, cada vez mais refinado. E os fatores psicológicos, né? Existe isso, né? A gente sabe que a psicologia ela já tem estudos bastante interessantes em relação a isso. E aí um deles mostra aqui, ó, força no braço de universitários sobre hipnose. E aí avaliou o que os caras conseguiam fazer em relação à força. Então, o que os caras fizeram? Pegaram um grupo de universitários, hipnotizaram. E aí, enquanto eles estavam hipnotizados, falavam que eles tinham uma força muito maior, que eles não precisavam ter nenhum tipo de lesão. E aí eles produziram realmente uma força maior e o teste de 1RM dele foi maior do que na condição normal, sem estar no estado de hipnose. Ou seja, pode ser que exista um fator psicológico aí, né, influenciando o medo, a chance de se lesionar, experiências prévias desagradáveis de treinamento de força, né? Vai que o cara já fez algum exercício e se machucou, ele vai pensar 2 vezes antes de colocar uma sobrecarga maior. É um ambiente caseiro muito protetor, né? Aquele cara que é mamãezado, né? Não tem jeito, aquele cara que fica naquela proteção materna e paterna o tempo todo, o cara vai ter um pouco de medo de fazer algumas coisas que teoricamente seriam mais arriscadas para ele. E aí, em relação ao esporte, né? Ao alto desempenho, principalmente, a gente tem que entender algumas coisas, como, por exemplo, o alto nível, né, o fator psicológico, ele vai influenciar muito também no resultado. Por exemplo, você imagina que você está no Maracanã, final de campeonato, Maracanã lotado, você vai bater o pênalti. Se você fizer, o jogo continua. Se você perder, o teu time é eliminado, né? Ou sei lá, acaba o campeonato, perdeu o campeonato. Imagina a pressão dentro da tua cabeça, né? Então o cara precisa ter todo um acompanhamento psicológico também junto, para que ele consiga, além da forma física, né, além da tática, da técnica que ele desenvolve no dia a dia, ele ter uma boa cabeça para poder conseguir chegar no objetivo dele, né? Tem vários outros atletas
que vivem sob pressão, né? Em geral, o alto nível sempre está acompanhado da tensão, do nervosismo, né? Da ânsia de querer ganhar, né? Seja na arte marcial, seja no esporte coletivo, seja no esporte individual, enfim, sempre vai acontecer, né? Então, situações com alta carga emocional podem influenciar no desempenho. Tá? Fatores musculares a nível crônico, né? Aumento na tensão proporcional. A tensão muscular, né? Proporciona o estímulo primário para dar início ao crescimento do músculo esquelético, né? Ou seja, você dá o estímulo, você tem o feedback. Esse estresse mecânico induz proteínas sinalizadoras, né? São as proteínas que conseguem regenerar aquele músculo que foi utilizado, né? A síntese proteica, de uma forma geral. E o crescimento muscular resulta principalmente do aumento do volume das fibras individuais. Aumento do volume de fibras, aumento da área de seção transversa, certo? E a hipertrofia muscular é aquilo, né? Dá o estímulo, supercompensa, faz síntese proteica, o músculo aumenta o volume. Né? As miofibrilas, né, que são as células musculares, sofrem espessamento e aumentam a área de seção transversa. Né? E aí a gente tem alguns princípios específicos, né? Por exemplo, aqui esse estudo das adaptações de treinamento de força, ele foi em 2007, 2008, se não me engano, mas ele é um estudo bem completo, eu gosto de citar ele até hoje. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, flexor de cotovelo ganhando de 9 a 22% de ganho de força, resistência do joelho só de 4 a 6. Né? E aí uma peculiaridade bem interessante que ele coloca na discussão desse estudo é que possivelmente os membros superiores ganharam mais em relação aos inferiores. Os inferiores, eles têm, além de uma arquitetura muscular um pouquinho diferente, eles têm uma demanda maior de ativação durante o dia a dia, ou seja, teoricamente eles seriam mais treinados do que os membros superiores. E aí, como isso acontece, né, você tem uma janela de adaptação, uma janela de ganhos menor naquilo que é mais treinado em relação ao que não é tão treinado assim. Né? Quanto mais treinado é o cara, menos treinável ele vai ser. Quanto menos treinado é o cara, mais treinável ele vai ser, certo? Em relação à influência do gênero, também é um tema interessante, né? A gente tem aqui as mulheres tendo em torno de 60% a 80% da força e da área de seção transversa do homem. Né? E aí a gente entende isso, né, como uma parte fisiológica inerente da mulher e do homem. Né? Se a gente for analisar direitinho, um dos principais hormônios que vão gerar força e área de seção transversa, hipertrofia, seria a testosterona. Né? E aí de onde vem a testosterona? Dos testículos e das suprarrenais. Né? Mulher, graças a Deus, não tem testículo. Então, fica ali. O testículo produz mais ou menos 90% da testosterona humana e as suprarrenais outros 10%, né? Para fechar os 100%. Então, a mulher fica bem defasada em relação à produção de testosterona por produzir somente das suprarrenais. Então, ela fica em torno de 10% a 15% da testosterona que o homem apresenta. Então, para ganho de força, para produção de força, para a área de seção transversa, fica um pouquinho mais comprometido, mas obviamente a mulher também consegue hipertrofia. Né? A influência da idade também existe, a ocorrência de hipertrofia em indivíduos idosos. Né? Claro que vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a qualidade do treinamento, a qualidade da alimentação, a qualidade do sono, estilo de vida, saúde geral do idoso. Né? Mas você consegue sim ganhos de hipertrofia e ganhos de força significativos na população idosa. Né? Claro que vão ser aumentos menos pronunciados em relação aos adultos jovens, mas você vai conseguir boas adaptações, bons benefícios. Né? A literatura de hoje, 2020, quase 2021, ela já é bastante robusta em relação aos aspectos dos benefícios do treinamento para a terceira idade. Né? E que, em particular, eu acho um tema bastante interessante. E os fatores musculares, né, modificações metabólicas, a natureza relativa fixa do tipo de fibra sugere uma predisposição genética para o desempenho excepcional. O que essa frase significa? Trocando em miúdos, quem nasce lagartixa nunca vai ser jacaré. Né? Eu gosto de fazer essa brincadeira porque é exatamente isso. Quando você tem um cara que, assim, o cara é muito ruim naquela modalidade esportiva, ele não vai ficar muito bom. O cara que tem uma velocidade, por exemplo, muito baixa, esse cara não pode ser um velocista, ele não vai conseguir ser. Né? Ele pode até melhorar a velocidade dele, melhorar bastante a velocidade dele. Mas quando você comparar com um cara que, mesmo sem treinar, já tinha uma velocidade boa, treinando vai ficar melhor ainda. E aí não vai ser compatível. Né? E aí você vai treinar justamente para ampliar a capacidade daquele sujeito. Né? Por isso que você precisa fazer alguns testes, algumas avaliações para saber naquilo que o cara é bom para poder melhorar. Porque aquilo que o cara é ruim, você consegue melhorar, ok. Mas você não vai conseguir colocar ele à frente de um campeonato para chegar às primeiras colocações.
né? É muito mais complicado. Ele pode até fazer aquele esporte. O cara, sei lá, o cara é péssimo na natação, mas ele adora nadar. Beleza, ele faz como um esporte recreativo, mas se ele for para competição, dificilmente ele vai ter um êxito, né? Acontece. E aí, remodelagem das células musculares aí é um tema um pouquinho mais dinâmico, né? O músculo esquelético ele é um tecido dinâmico, ou seja, ele é metabolicamente ativo, ele sofre alterações em relação às coisas que você faz, e as fibras sofrem modificações em resposta às diversas demandas que você impõe a ele no dia a dia. Então, a gente tem a proliferação e diferenciação, né? E aí vira um tema que é um pouquinho mais polêmico, né? Será que existe realmente, de fato, a hiperplasia, né? Toda vez que a gente fala da hiperplasia, que seria a multiplicação das células, né? A hiperplasia, por exemplo, da célula de gordura, uma célula de gordura aumenta de tamanho, uma hora que ela não fica mais muito grande, então ela vira duas, essas duas vira quatro vira seis, por aí vai. Né? E aí existe a ocorrência, né, baixa, alguns estudos mostram, né, que em algumas espécies de animais existe essa hiperplasia muscular, né, ou seja, a fibra muscular cresce tanto que não tem mais para onde expandir, ela acaba virando duas. Né? E aí alguns questionamentos em relação a isso, em relação a DNA, em relação à genética do indivíduo, né, mas a princípio ainda é um pouquinho controverso em relação a esses aspectos. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Né, vocês fiquem à vontade para perguntar as dúvidas na rede social e a gente vai ter a aula específica para vocês tirarem as dúvidas desse tema, tá bom? Um grande abraço para vocês aí e até a próxima.